Olá, alunos. Então, vamos voltar aí às nossas discussões sobre política econômica. Né? Na nossa última videoaula, nós trabalhamos aí com o governo Sarney, né? As consequências aí da política econômica da década de 80, que foi uma política basicamente voltada para o combate à inflação. Nós tínhamos inflação a percentuais galopantes, né? Então, inflação extremamente alta, e a organização da política econômica, né, da política fiscal, da política monetária, política cambial, era para poder tentar resolver o problema inflacionário, né, que era uma perda gigantesca do poder de compra da população brasileira, um empobrecimento também muito grave e um processo de distanciamento, exclusão social, de desigualdade social muito grande no Brasil. A gente viu que isso levou ao crescimento dos partidos de esquerda no país, principalmente o PT e o PDT. Então, Lula chega aí na primeira eleição pós-governo militar como um favorito à eleição, né? Então, Lula ele consegue aí uma expressividade muito grande de votos, e aí surge uma figura que é o Fernando Collor de Mello, como defensor da elite, de uma pequena classe média na época, também levado aí pela mídia também. Né? Então, o Collor ele emerge aí como um candidato, aí, um azarão no processo eleitoral e acaba com um processo midiático aí, bastante contundente, ganhando a eleição de 1989. Então, o Collor assume, e ele assume com uma proposta oposta ao que o Lula ainda tinha um discurso socialista, né, um discurso bem vermelho, que depois se tornou um discurso rosé, né? Então, ele com um discurso bem socialista, e o Collor com um discurso neoliberal. Então, a gente tem um processo de intervenção do Estado na economia, que era defendido pelo Lula, mas numa vertente socialista, e aí a gente tem o Collor, por outro lado, falando de uma política neoliberal. Então, ele foi erguido aí pela elite econômica brasileira, a mídia, com uma proposta de governo neoliberal. A gente já viu a questão do neoliberalismo, né? Quais são os fundamentos dessa teoria econômica. Então, o Collor defende isso na criação da sua política econômica, e aí abre realmente o Brasil para as privatizações. Então, começa a privatizar bastante as estatais que existiam aí desde a década desde Vargas, né? As estatais no Brasil tinham uma participação na economia expressiva. Então, abre para as privatizações do Brasil, abre para um processo interessante também nesse momento, são as importações. Então, a economia brasileira é movimentada basicamente pelas indústrias nacionais. Então, daí você tem a entrada de produtos estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos e da China. Então, você tem a inundação de produtos aqui no Brasil para poder aquecer o comércio, né, para as pessoas terem opção de comprar, que falei para vocês na década de 80 era muito difícil essas questões, prateleiras vazias, né, então a indústria nacional não dava conta da demanda que existia. Então, abre aí para as importações no Brasil. O Brasil adota um modelo neoliberal, privatiza e capacita o tesouro, né, com essas privatizações, e acaba aí mudando o perfil da economia do Brasil aí no início da década de 90. Então, a gente tem o Plano Collor, de 1990. Então, qual foi a estratégia para poder controlar a inflação? Primeiro, confiscar as contas bancárias. Então, como que se controla a inflação? Primeiro, para você não ter inflação, pressupõe um equilíbrio entre oferta e demanda. Se você tem mais oferta do que demanda, você tem uma deflação, ou seja, os preços caem, porque você tem mais produto no mercado para uma menor capacidade de consumo. Se você tem mais demanda do que oferta, ou seja, a população precisa de mais produtos e a indústria, o comércio não tem o que oferecer, aí você tem uma inflação, tem uma valoração, né, ou uma valorização, as duas coisas, né, valoração e valorização dos produtos e serviços, e daí você tem uma inflação, que é o aumento de preços. Então, como que o governo tentou controlar isso no início da década de 90? Primeiro, confiscando as contas bancárias. Então,
quando o governo Collor bloqueia as contas, aí os avós de vocês vão ver isso aí, vão contar essa história, meus pais em algum momento pode eu não lembrar disso. O Collor, ele confisca as contas bancárias e aí a população não consome. Então, você tem uma redução do consumo nesse momento para poder tentar resolver o problema da inflação. Aí abre para as importações para entrar mais produto e aí você tem os efeitos desse processo. Primeiro, você tem a falência de indústrias nacionais porque não conseguia competir com os produtos importados. Então, os produtos importados vinham com maior competitividade para o Brasil. Então, quando chegava aqui, esses produtos importados tinham um preço mais competitivo. Então, não conseguia concorrer com os importados. Então, você teve o problema da falência de indústrias, aí também por conta do bloqueio para poder reinvestir no processo industrial. E aí você tem um problema de falência, a falência gerando desemprego. Você gerando desemprego, gera miséria, e você acaba conseguindo controlar a inflação pela diminuição da capacidade de consumo. A gente vai ver isso no governo Temer também, né? Quando sai do governo Dilma para o governo Temer, o Temer consegue controlar a inflação quando ele reduz o consumo. Então, reduz a demanda e você tem um equilíbrio no processo econômico e aí a inflação ela é reduzida também. Outras consequências, vamos falar de consequência interessante, a modernização industrial. Quando abre para capital estrangeiro no Brasil, então, no governo Collor, houve uma abertura para investimento de capital externo nas indústrias nacionais. Quando você abre para capital externo, para participação, mas não poderia ter maioria acionária. Então, o capital externo poderia participar da economia nacional desde que não tivesse maioria acionária. E aí acabou o quê? Fazendo um processo de modernização da indústria no Brasil. Então, teve essa consequência positiva também, né? A entrada de importados para poder reduzir o valor dos produtos para nós podermos consumir. Por exemplo, quando eu era criança, você não tinha quase brinquedos para comprar. Era muito caro o brinquedo. Por quê? Você era brinquedos de indústria nacional. Quando houve a importação, a abertura de importação para produtos, por exemplo, chineses, aí, na década de 90, você tem uma maior possibilidade de acesso ao consumo. E a gente vai ver isso depois no governo Fernando Henrique, como isso se radicalizou. Então, a modernização industrial também foi importante, porque as indústrias nacionais, além de receber o capital externo, elas tiveram que se adequar ao novo contexto, para poder ter competitividade, né? Aí a criação de moedas, a gente falou do Cruzeiro, né? Aumento de tarifas, aí veio as importações, as privatizações que nós já falamos, né? Teve que haver uma redução dos gastos públicos, porque, por exemplo, os funcionários públicos na década de 80 eram um extrato privilegiado da sociedade. Hoje se fala muito nisso, mas não tem nem comparação o funcionário público hoje, dos dias de hoje, com da década de 80. Na década de 80, os funcionários públicos eram considerados ricos, né? Eram pessoas com grande capacidade financeira naquela época. Então, houve que uma redução dos gastos públicos na época, redução, ajuste nas carreiras, porque nesse momento foi o momento das leis infraconstitucionais, né? Então, a primeira leva de se pensar as leis aí decorrentes da Constituição de 88 foi nessa época. Então, você tem aí o início efetivo do neoliberalismo no Brasil, e aí, como eu falei para vocês, né, a queda da inflação por meio da redução do consumo. Mas aí você tem um processo de miserabilidade muito grande. Na década de 80, início da década de 90, a gente tem uma desigualdade social, um processo de miséria. A gente vê aquelas questões de África, né, entrega de caminhões de alimentos, as pessoas com bacia para pegar alimentos, isso existia no Brasil, né? Então, a gente vai ver isso de reduzir, não é que acabou, a gente vai ver isso reduzir a partir de meados da década de 90. Então, vocês não são da geração que teve esse processo, que acompanhou tudo isso. Mas eu lembro bem, quando eu era criança, dessas questões, de crianças no lixão, de pessoas vivendo do lixo, de pessoas fazendo fila para alimentos, pegando alimentos em bacia, pessoas pegando alimento na rua, nos lixos. Era uma questão da exclusão era muito latente no Brasil. Isso melhorou, a gente vai ver com o Plano Real. Mas aí, com essa política econômica, com essa tentativa do Collor de reduzir, teve essas consequências, né, que eu falei para vocês aí. Teve, por um lado, a questão das importações e da melhoria na capacidade de modernização das indústrias, mas, por outro, um processo de exclusão, redução de consumo, desemprego, quebradeira de lojas, né? Tinha lojas brasileiras, tinha umas conhecidas lojas de departamento do Brasil que, com o tempo, elas foram entrando em falência por conta dessa concorrência com produtos importados, né? Então, você teve muito desemprego, você teve um processo de empobrecimento da população, que foi a continuidade
dos anos 80, teve, claro, uma redução da inflação, mas essa redução da inflação foi às custas de empobrecimento da população. Você não tem inflação porque você não consome, você não vai comprar, então o que a indústria produz é suficiente para atender a população. Mas no meio dessa política econômica, o Collor não teve muito tempo de colher os resultados. Por quê? Porque teve problemas políticos, né? Foi o primeiro impeachment, né, que o país teve aí, republicano, o Brasil republicano teve, foi de Fernando Collor. Por quê? Por conta de um processo de corrupção. Ele veio com um discurso de combate aos marajás, né, e do funcionalismo público, de combate à corrupção dentro do Estado, e aí ele foi acusado de corrupção no processo eleitoral, né, por conta do... Aí está o Paulo César Farias, a foto dele. Então, teve um movimento nacional, né, pedindo a saída do Collor por conta do processo de corrupção. E ele perdeu o apoio da sua base. Por quê? Porque ele tinha... Se ele tivesse ainda o apoio da base da elite, né, que ajudou a eleger ele da indústria nacional, só que a indústria nacional rompeu com ele, porque ele incentivou as importações de ovo à quebradeira da indústria nacional. Então, a indústria nacional já rompe com ele, a população empobrecida também rompe com ele. Então, você tem aí o Lula de novo emergindo aí como uma figura de destaque nesse momento aí por conta do empobrecimento da população. A elite queria um projeto alternativo, não queria mais o Collor, porque o Collor ele acabou fazendo com que a indústria nacional sofresse muito com as importações. Então, você tem o Collor abandonado, sozinho aí no barco. E aí, por conta de um processo de impeachment, o impeachment, como eu falo com meus alunos, ele é um processo político, muito mais do que um processo jurídico. A gente vai ver o caso da Dilma também, né, que é muito mais um processo político que jurídico. Então, precisa de um gatilho judicial, e aí, mesmo que tenha fundamento ou não, ele vai em frente porque ele é político, né? Ele envolve relações de poder e a questão da governabilidade, da legitimidade de determinado governo aí perante o seu parlamento. Então, aí o Collor, então, em 1992, tem um processo de impeachment, né? Vota pela saída, e seu vice, Itamar Franco, assume. Tá aí, Collor caiu, né? Tá aí os chamados ao movimento Cara Pintada, da década de 90, que é um movimento principalmente dos jovens. Então, foi aquele primeiro movimento social político assim forte, foi um movimento que não é um movimento social permanente, mas um movimento social bastante específico, mas foi um movimento muito forte que pediu a saída do Collor. Assumiu Itamar Franco, certo? Quais eram os grandes objetivos desse governo transitório do vice Itamar Franco, né? Que ele assume de 92 até as eleições de 94, então o governo é um meio governo. Tinha dois objetivos principais. Primeiro, afastar o Lula, que estava crescendo de novo. Ele já estava forte na eleição de 89, na eleição de 94 ele vinha muito forte para ganhar a eleição. E o outro é combater a inflação. Esses são os grandes objetivos do governo Itamar, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, né? Aí a inflação foi o grande mote aí da sucessão. Itamar Franco monta uma equipe, tem que ter um filme sobre o Plano Real, quem puder assistir, busca aí, que conta como o Plano Real foi criado, né? Então tinha o ex-ministro Gustavo Franco, Fernando Henrique, uma equipe aí, o Fernando Henrique, um sociólogo, né? Ele não era economista, mas ele montou uma equipe de economistas da USP, da Unicamp, para poder construir um plano econômico que pudesse combater a inflação e gerar estabilidade econômica no Brasil. Então, Fernando Henrique ele assume como ministro da Fazenda aí de Itamar Franco, cria uma equipe econômica, né? Eu falei para você, busca esse filme aí sobre o Plano Real, que é muito legal, que eles fazem vão para uma espécie de bunker para poder estudar qual que seria a melhor forma, o melhor modelo econômico para o Brasil, e aí discute o Plano Real, né? Então aí FHC assume o Ministério da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, em 1993, cria o Cruzeiro Real, que seria uma moeda de transição, depois a Unidade Real de Valor, que é o URV, que era $1. A gente vai ver que no começo do Plano Real, R$1 equivaleria a $1. Então, isso é para fortalecer também a indústria nacional. Por um lado, se abria para importação, mas seria algo mais justo do ponto de vista cambial, né?
Então, a indústria nacional competiria com a indústria chinesa ou americana, mas por conta do dólar na paridade. Então, aí reduziu o custo dos importados, aí, então o real ele tinha um valor muito alto, ajudou também a modernização da indústria, também trazendo equipamentos, né? As indústrias poderiam comprar equipamentos aí importados aí para modernizar a preços muito melhores, né? Os importados acabaram ficando mais baratos por conta do dólar baixo, mas os equipamentos também, os insumos para a indústria nacional também ficaram mais baratos. Então, houve um equilíbrio melhor entre a indústria nacional e os importados, né? A inflação cai nesse processo porque você tem uma oferta maior de produtos, certo? E aí você consegue as privatizações continuam, né? Nesse processo, a proposta de privatização. A gente fala que o plano real, esse momento, era o momento que a população come carne, que a população não comia carne, então fala que é o plano do frango, que tinha esse apelido, que a população começou a comer frango, né? E frango importado, começou a comprar insumos para poder montar grandes aviários. Então, o Brasil, né, nesse processo, a partir de 93, 94, houve uma transição paradigmática na economia do Brasil até hoje. Então, de 94 até os dias atuais, nós tivemos um novo momento na economia. Quem viveu antes e quem viveu depois sabe diferenciar isso, como o Brasil mudou do ponto de vista econômico a partir do Plano Real. O Brasil tem o antes do Plano Real e depois do Plano Real para podermos falar de economia, ok? Então, aí, com essa proposta do Plano Real, o Brasil muda realmente. Fernando Henrique Cardoso, ele vence as eleições presidenciais de 1994 e aí vai ter um governo aí pela frente aí bastante com uma popularidade, principalmente esse primeiro governo, a gente vai ver, né? Ele vence as eleições no primeiro turno, a popularidade que o Plano Real ele gerou para o Fernando Henrique. Daí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o governo Fernando Henrique Cardoso e sobre o Plano Real e como isso foi importante para a nossa vida no Brasil até os dias atuais. Valeu e até a próxima aula.